أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, a gente vai falar sobre uma noite muito abençoada e também um mês muito abençoado, que é o mês de Sha'ban, que é o 8º mês do calendário islâmico. O 8º mês do calendário islâmico. Às vezes ele tem 30 dias, às vezes 29 dias. E é o mês que o servo deve jejuar bastante, como o profeta, que a paz de Deus sobre ele, a gente vai ver, jejuou muito nesse mês. A gente vai ver umas narrativas que falam que o profeta chegou a jejuar todo o mês, ou seja, juntou o mês de Sha'ban com o mês de Ramadan, ou seja, os 2 meses junto. Jejuou todo esse mês e jejuou o Ramadan, que é uma obrigação que a gente vai falar, inshallah, em outras aulas sobre ele. Então, esse mês, a primeira ação que a gente pode falar que ele é conhecido é pelo jejum do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, e também os outros companheiros do profeta Muhammad que jejuavam nesse mês, principalmente as esposas dele também jejuavam nesse mês. Outra coisa nesse mês que a gente vai ver, que é o mês do que a gente pode pedir bastante perdão a pessoa deve pedir, principalmente numa noite que a gente vai explicar, que é a noite de hoje, que é a noite 15 do mês de Sha'ban, ou seja, a 15ª noite desse mês, que começou hoje no Maghrib, ou seja, aqui chamou 6 horas a oração, desde as 6 horas a gente entrou nessa noite abençoada, e é abençoada também por algumas seitas islâmicas ou muçulmanos, que também acreditam que essa noite é abençoada. Não somos só nós, os sunitas. Agora, o que é essa palavra Sha'ban? O que significa essa palavra? Tem vários sentidos para ela, trouxeram os sábios, mas eu vou falar o mais importante, que é a separação ou a divisão. Tem esse sentido, ou seja, que nesse mês tem uma das explicações que os árabes se separavam para procurar água. É uma das explicações. Outra explicação, que é o mês que eles iam para os reis, ou seja, aqueles que a gente pode falar, os donos das tribos, o responsável, o cabeção da tribo, eles iam pegar o dinheiro, ou seja, caridade, alguma coisa, presentes, eles iam pegar. Se separavam então na terra para pegar esse dinheiro. E tem outras explicações, só a mais, não falo que é a mais certa, mas a mais famosa, que ela vem da palavra tasha'ub, que significa separação, como eu falei, divisão, mas no sentido que os árabes na época pré-islâmica, eles se separavam para guerrear um com o outro nesse mês, ou seja, voltava às guerras, infelizmente, porque a gente viu que o mês de Rajab é o mês sagrado, até na época pré-islâmica, isso aí era desde o tempo do profeta Abraão, que a paz de Deus sobre ele, era sagrado esses meses na Sharia do profeta Abraão, ou seja, na lei do profeta Abraão também era sagrado esses 4 meses, e o Rajab é um deles. Então esse mês, até na época pré-islâmica, que eles pegaram um pouco das crenças do profeta Abraão, que a paz de Deus sobre ele, eles não guerreavam, não tinha guerra nesse mês. Quando passava esse mês, voltava ao normal. E tem um sábio, Ibn Hajar, que ele morreu no ano 852, rahimahullah, e ele fala no livro dele, Al-Fatah,
uma coisa muito importante ele fala, não é só, a gente sabe que atasha'u é um dos significados dessa palavra na língua árabe, mas tem outro significado também que é tajamu, que significa a junção. Aqui a junção de quê? Junção das boas ações, junção das dádivas de Deus, junção da pessoa do mês abençoado, ou seja, as bênçãos de Deus descem nesse mês, e principalmente nessa noite que a gente está, que é uma noite o que? Recomendável a pessoa o que? Orar, suplicar, ler o Alcorão. Isso a gente vai ver daqui a pouco, como a gente realiza esses atos nessa noite. Também outra coisa, no ano de 402, ou seja, no tempo ainda da pré-islâmica, no calendário cristão, vamos falar assim, 412, eles já tinham, desde o ano 412, os árabes já chamavam que esse mês de Sha'ban, ou seja, era antes da religião do Islã chegar até eles, da profecia do profeta Muhammad, do profeta Muhammad divulgar para eles o Islã, eles já tinham isso, que esse nome desse mês, ou seja, é uma coisa antes da vinda do profeta, ano 412. Isso é o que eu achei, pode ter menos, mas o que eu achei pesquisando, que foi desde o ano 412, que era o voo do profeta Muhammad, que deu esse nome para esse mês. Ou seja, era conhecido do tempo dele, podemos falar, que é o Kilab ibn Murra, que é o, como eu falei para vocês, o tataravô do profeta Muhammad. Desde o tempo dele, o que 412, calendário cristão, já era o mês de Sha'ban. E eu já expliquei para vocês a etimologia, né, dessa palavra. A do Ibn Hajar faz muito sentido também, que ele falou, também muito próximo, porque é um mês que é abençoado, é o mês que a gente faz boas ações, é o mês que as bênçãos de Deus caem sobre nós. Então também é um sentido que é correto. Outra coisa que a gente tem que ver, quais são os ditos, ou seja, qual é a importância desse mês. A gente viu agora o nome do mês, que é o 8º mês, mas agora para nós muçulmanos, o que ele significa esse mês? Primeiro a gente fala o quê? Que é um mês abençoado, que é o mês que devemos jejuar, que é o mês que devemos pedir perdão, se levantar à noite, rezar. Por que isso? Tudo no Islã precisa o quê? De um fundamento. Tudo no Islã precisa de um fundamento. Nessa noite também a gente vai ver que tem uma oração que fazem, que é uma oração de 100 ciclos de orações. Ou seja, cada oração tem 2 ciclos. Vai fazer quantos? 100 ciclos de orações. Mas essa oração é uma oração que não é correta, é uma inovação. Então nós não podemos o que? Praticar esse tipo de oração, mas podemos rezar, como a gente vai ver o que? Uma oração como a gente reza. Não é uma oração específica. Eu quero me levantar, a noite começou, a gente sabe, desde o crepúsculo. Agora eu vou sair aqui da aula, vou dormir um pouco e vou acordar toda noite, ficar em oração, lendo o Alcorão, fazendo dhikr, a lembrança de Deus, falando Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Todas essas lembranças de Deus a gente deve o quê? Pronunciar nessa noite. Mas a gente vai ver que não tem o quê? Uma oração específica nessa noite, ou uma lembrança específica que deve falar essa noite. E sim, é uma noite o quê? Que a pessoa deve pedir perdão, recitar o Alcorão, porque é uma noite o quê? Abençoada. Agora, se a gente for no Alcorão, no versículo 3, capítulo 44, ou seja, capítulo 44, versículo 3. Quem quer ler para a gente? 3, versículo 44? Não, 44, versículo 3, por favor. Vamos dar o microfone.
44, 13. Três. 44, 13. Cadê, Alberto? Bismillahirrahmanirrahim. Nós nos revelamos durante uma noite bendita, pois somos administradores. Lê de volta, por favor, meu irmão. Cortou aqui, não entendemos nada. Bismillahirrahmanirrahim. Nós nos revelamos durante uma noite bendita, pois somos administradores. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Então, Deus Altíssimo, o que ele fala? Por certo, ou em verdade, nós o fizemos descer, ou seja, revelamos, em uma noite bendita. Ou seja, o que é bendita? Abençoada. Uma noite abençoada. Por certo, somos administradores. Aqui, essa noite, mesmo não sendo que foram alguns sábios disseram que é a noite essa, Sha'ban, 15ª noite. Mas isso que não é correto. Eu só informei vocês, para vocês saberem que essa noite aqui que está falando é a noite de quê? A noite do decreto, Laylatul Qadr, que é a noite do decreto, que acontece no Ramadan, que acontece no final do Ramadan, do mês do Ramadã, essa noite, que está aqui nesse versículo 44, 13. Mesmo tendo algumas pessoas que falam que é essa noite, mas o certo, quando que foi revelado o Corão, não há divergência, que foi no mês do Ramadã, que é o melhor dos meses. Então a gente viu o que é na etimologia. Agora, para a gente praticar uma oração, para a gente praticar, por exemplo, ou falar que essa noite é abençoada, precisamos do que? De evidências. Primeiro a gente vai começar o que? Falando sobre o jejum. Agora, por que é recomendado o jejum nesse mês, por exemplo? Tu precisa o que? De um fundamento, de uma evidência, de um argumento, ou do Alcorão, ou da Sunna, a tradição profética, que fala que devemos o que? Jejuar. Porque a gente sabe que a Sunna, às vezes, é o que? O profeta ordenando alguma coisa. Ou, às vezes, é a ação própria dele. Ele mesmo, agindo dessa forma, os companheiros viam ele fazendo dessa forma, também faziam. Entenderam? Isso é o que a gente vai ver. Era uma ação que o profeta fazia nesse mês abençoado. Era uma ação que o profeta fazia nesse mês abençoado. Que aqui eu trouxe vários ditos, né? A gente não vai conseguir ler todos, é claro, mas vamos ler os mais importantes, inshallah. Aqui a importância. Primeiro, tem um hadith que é da Salama. Salama é a esposa do profeta, que a paz de Deus seja sobre ele e ela. É a esposa do profeta Muhammad. Ela está o quê? Narrando ou contando uma passagem que ela reviveu com o marido dela, a esposa do profeta Muhammad. Ou seja, ela viveu isso. Então ela fala que não viu o profeta Mara'aytu, ou seja, não viu o profeta jejuar yasum shahra ou shahrain mutatabi'ain, ou seja, sucessivamente, jejuar 2 meses sucessivamente na minha vida, eu não vi o profeta. Só no mês de Sha'ban e o Ramadan, ou seja, ele jejuava esses 2 meses completos. Porque às vezes tem outras narrativas que falam que um pouco do mês, ou seja, jejuava a maioria dos dias do mês, menos um pouco, exceto poucos. Mas nessa narrativa mostra o quê? Que ele jejuava todo. E tem outra narrativa que a gente vai ver que ele jejuava todo esse mês.
Em outros anos que a gente vai ver que o mês do Ramadã foi ordenado também, dos acontecimentos que faz esse mês também abençoado, que a obrigação divina, o mandamento divino, que é o jejum do Ramadã, foi ordenado nesse mês, no mês de Sha'ban, ou seja, o 8º mês do calendário islâmico. E também outra coisa, os historiadores falam que foi nessa noite que desceu, que foi revelado esse mandamento, para a gente jejuar o mês do Ramadã, ou seja, o jejum do mês do Ramadã ficou obrigatório nessa noite, de acordo com alguns historiadores. Então ela fala o quê? Que é o mês de quê? Do Sha'ban e o Ramadã, que o profeta o quê? Jejuava os 2 meses sucessivamente, jejuava esses 2 meses. E esse dito foi narrado pelo Tirmidhi, do Nasai, quem quer procurar, e é um dito que correto, é um dito do profeta autêntico. Outra esposa dele, Aisha, que era uma esposa dele também, uma das esposas, que Deus esteja satisfeito com ela, que ela fala que o profeta jejuava muito, que a gente falava o quê? Ele não quebra o jejum, ou seja, ele sempre está de jejum. E às vezes ele não jejuava, que a gente falava que ele não jejuava nunca. Ou seja, isso ele fazia, essa prática, o profeta. Às vezes vinha anos, por exemplo, que ele jejuava em tal mês, bastante dias desse mês. E depois tinha anos que ele o quê? Não jejuava, a não ser poucos dias, ou nem um dia nesse mês. Por que isso? Para mostrar para a nação, para os companheiros dele, que esse mês não é o quê? Obrigatório. Não é um mês o quê? Obrigatório. E sim um mês facultativo. A pessoa quer jejuar, ela tem todo o direito de jejuar. É recomendado a pessoa jejuar, mas não é obrigatório. Por isso que a gente tem que sempre cuidar de não deixar as coisas que são facultativas, recomendadas, o quê? Obrigatórias. Que aí vira o quê? Fanatismo, radicalismo. Então a pessoa tem que saber o que é obrigatório na religião, o que é recomendado, o que é melhor a gente fazer. Então a pessoa tem que prestar atenção nisso. Aí ela fala depois que ela não viu o mensageiro de Deus jejuar um mês inteiro, a não ser o que? O mês do Ramadã. E o mês do Sha'ban, ela viu ele jejuar a maioria dos dias desse mês. O Sha'ban, ela viu ele jejuar a maioria dos dias desse mês. Aqui é uma das narrativas dela, ou seja, jejuava muito no mês do Sha'ban. E o mês do Ramadã jejuava todo, por quê? Porque é um mês obrigatório, é obrigatório para todo muçulmano e toda muçulmana que jejuar nesse mês. Essa é a segunda narrativa, que foi narrada pelo Bukhari, o Muslim, o Bukhari e o Abu Daud. Desculpa. Agora o terceiro é um dito também dela, da Aisha, que ela fala o quê? Que os meses que o profeta mais gostava, os meses Habbu Shuhur, ou seja, os meses que o profeta mais gostava de jejuar, os meses que o profeta mais gostava de jejuar, era o mês de Sha'ban e o mês de Ramadã. Mas aqui ela fala, aqui ó, Balkana Yasiluhu, Balkana Yasiluhu, ou seja, ele juntava com o Ramadã. Yasiluhu be Ramadã, ou seja, ele jejuava todo o Sha'ban e jejuava o que? O Ramadã. Aqui é outra narrativa dela. Aí a pessoa, tá, mas agora ela falou que era a maioria dos dias que ele jejuava. Agora está falando o quê? Que ele jejuava todo. Não tem nenhuma contradição. A pessoa tem que entender, usar isso aqui, ó, para entender os ditos. Ou seja, como eu falei, o profeta viveu no jejum quantos anos? Só no Ramadã ele jejuou o quê? 9 anos. O mês do Ramadã. 9 anos. Ou seja, tinha anos, como eu falei para vocês, que ele não jejuava todo. Tinha anos que ele jejuava a maioria dos dias, todos os dias.
Anos jejuava o quê? A maioria dos dias do Sha'ban, e anos ele jejuava o quê? Todo mês do Sha'ban. Ou seja, essa é outra narrativa que ela fala. Então, aqui o que a gente está? Qual que é o propósito de ler esses ditos? Para provar, é um argumento, como a gente falou, para a gente falar que o jejum é recomendável, é aconselhável jejuar nesse mês. O que a gente precisa? De evidência, argumento. Tem que ser tudo que você fala de Deus, que a coisa mais importante é, irmãos, a religião. Não tem coisa mais importante que a religião. Tudo que você vai falar sobre a religião, você tem que ter o quê? Evidência. Tem que ter o quê? Evidência, argumento. Claro, para falar que uma coisa o quê? É obrigatória, ou uma coisa é recomendável, ou uma coisa é proibida, ou uma coisa é detestável, ou uma coisa opcional. Você tem que ter o quê? Argumento claro. Você não é um legislador na terra. Quem que é o legislador único? Deus Altíssimo seja, e os profetas de Deus, por receberem o quê? A revelação de Deus. Por receberem a revelação de Deus. Mas o único verdadeiro legislador, literalmente falando, é quem? Deus Altíssimo seja. Ele que dá as leis, ele que deu os mandamentos para Moisés, ele que revelou o Corão para o profeta Muhammad, ele que revelou os salmos para Davi, ele que revelou o evangelho para Jesus. Só o Deus verdadeiro, o único Deus. Então aqui a gente leu o que? 3 ditos. Esse foi narrado, também é um dito autêntico, foi narrado pelo Abu Daud e o Nasai, quem quiser procurar. Agora tem um dito também que é muito importante, que o profeta faz a gente refletir, capaz de Deus sobre ele, que foi narrado também pelo Nasai e o Ahmad, que é um dito válido, Hassan, ou seja, é válido esse dito, que foi narrado pelo Usama ibn Zayd, que era o Hibbur Rasul, ou seja, era o querido do profeta Muhammad, esse companheiro. O pai dele também era o querido do profeta Muhammad, Hibbu ibn Hibbur Rasul, ou seja, os dois eram queridos para o profeta Muhammad. Tem uma vez quando o Usama meio que discutiu com o Abdullah ibn Umar, aí contou o acontecimento para o pai dele, o Umar fala: tu sabe com quem tu discutiu? Tu discutiu com um querido, filho do querido do profeta Muhammad. Ele é mais amado pelo profeta Muhammad do que você. Essa desculpa para ele. A gente viu quanto esse companheiro do profeta era amado pelo profeta. O profeta amava ele, o Usama, e era um grande companheiro do profeta. Então ele narra esse dito sobre o profeta. O profeta fala que tem um mês. Primeiro ele fala que ele não viu um mês que o profeta jejuava tanto como o mês de Sha'ban. Esse é o argumento que é recomendável jejuar nesse mês. Por quê? Porque o profeta jejuava. Só o profeta, o que ele fala sobre esse mês? Ele fala que as pessoas estão desatentas, negligenciam esse mês, que é o que? Entre o Rajab e o Ramadan. Ele é no meio deles. Está aqui o Sha'ban, que é o 8º mês, o 7º mês, que é o Rajab, e o 9º mês é o que? O Ramadan. Esse mês é o que? Negligenciado. As pessoas estão desatentas dele. O profeta fala. E ele fala o que acontece nesse mês. E é um mês que as ações são levadas ao Senhor dos mundos. E eu prefiro, e eu gosto, eu desejo que as minhas ações sejam levadas enquanto eu estiver em jejum. O profeta Muhammad fala. Ou seja, irmãos e irmãs, esse mês, o profeta, quando fala que estão negligenciando, as pessoas estão desatentas dele, o que significa isso? Que tem bênçãos, que tem boas ações nesse mês, que tem dádivas divinas nesse mês, que a gente deve o que? Aproveitar. Isso que os sábios explicaram nesse dito. Então, por isso que a gente o que?
ele falou que as pessoas estão desatentas. Desatentas no quê? Na falta de oração. Em vez de orar, de ler o Alcorão nesse mês, de jejuar bastante nesse mês, como o profeta fazia, de levantar à noite para rezar, as pessoas o quê? Estão dormindo, estão ocupadas com outras coisas, outros deveres, que não se ocupam quando é o mês o que de Rajab, que é um mês sagrado, e o mês do Ramadã. Tu vê todo mundo nas mesquitas, né, querendo jejuar, fazer as orações para mais, fazer orações facultativas, ler o Alcorão, decorar o Alcorão, revisar o Alcorão, e nesse mês as pessoas o que? Estão desatentas. Então, temos que estar atentos, como a gente fica atento o que no Rajab, e principalmente no Ramadã, nesse mês. Agora tem outra coisa que me vem na cabeça aqui. Tem um dito do profeta, que ele fala o quê? Que às vezes a gente encontra na internet, e infelizmente as pessoas não explicam o que significa aquele dito. Que é um dito que disse que o profeta, esse companheiro disse que o profeta falou o quê? Foi narrado pelo Abu Huraira. Disse que o profeta falou: não jejuem depois da metade do mês de Sha'ban, que amanhã começa, na verdade, ou hoje vamos falar, começa a metade do mês. Não jejuar, mas o profeta o que? Jejuou. Mas o profeta o que? Jejuou. Esse dito, irmãos, é um dito que não autêntico. Não é certo que o profeta falou isso. Então a gente o que? Pode jejuar e é recomendável a gente jejuar. Mas vamos falar que o dito é correto. Então uma possibilidade que o dito é correto. Qual é a explicação desse dito? A primeira explicação é que isso, quando a pessoa fica jejuando, principalmente nesses últimos 15 dias, que já está chegando o Ramadã, o corpo da pessoa o que? Fica fraco. Entra no Ramadã o que? Cansada a pessoa. Por quê? Faz 15 dias que ele jejua, um atrás do outro. Chega no mês do Ramadã o que? Fraco. Ou seja, a proibição do profeta aqui não é uma proibição que é pecado você jejuar, mas é detestável para esse tipo específico de pessoa. Entenderam qual que é a explicação? Se ele for o que? Correto esse dito. Se a gente tomar ele como correto. Então, o recomendável e o aconselhável é a pessoa o que? Jejuar nesse mês. E se a pessoa tem força, tem capacidade, a pessoa pode jejuar todo mês. Se tem capacidade, tem força, e sabe que não vai ficar fraca para o Ramadã, e é acostumada principalmente, pode jejuar. Outra coisa, outra explicação, fala que é para a pessoa que não é acostumada a jejuar, não tem o costume de jejuar. Porque a pessoa que não tem o costume de jejuar, essa com certeza vai ficar o quê? Fraca para o mês do Ramadã. E outra coisa também, tem essa proibição, que também o Omar proibia as pessoas de jejuar nesses últimos dias. Por quê? Por causa que as pessoas iam pensar o quê? Que isso é uma obrigação divina. E a gente sabe, o único mês obrigatório para jejuar qual que é? Ramadã. Não tem outro mês. Então o profeta proibiu, que é uma proibição, como a gente viu que não é um pecado, e sim uma proibição que é detestável, por causa para as pessoas não pensarem que aquele mês é o quê? Que nem o Ramadã, obrigatório. E chegar o irmão ter que criticar: por que tu não está de jejum hoje? Porque o profeta fez jejum, por que tu não está de jejum hoje? Então, para as pessoas não entenderem dessa forma e começar uma a criticar o quê? A outra. Isso tudo, toda a lei divina tem o quê? Um propósito. A pessoa, por isso que tem que refletir, e não quando encontrar um dito assim, dessa forma, o quê? Achar que tem alguma coisa errada. A pessoa deve o quê? Refletir e perguntar para os sábios o que significa isso. Mas como eu falei para vocês, o dito não é correto. Então aqui são umas das um dos benefícios que tem nesse mês. São vários. Isso é um dos benefícios. E também nesse mês a gente, como
como a gente falou, não é só nós os sunitas que festejamos, até outras seitas, principalmente o xiismo, tudo, eles é uma noite muito abençoada para eles, principalmente porque, segundo eles, né, nasceu o imã deles, o 12º, se a narrativa é correta do nascimento dele. Então é uma noite que as outras seitas também festejam. Agora, uma coisa importante, como é chamada essa noite? Tem vários nomes. Um dos nomes dela, e o mais famoso nome dela, Laylatul Bara, que é a noite que Deus salva as pessoas do fogo do inferno. A noite que Deus salva as pessoas do fogo do inferno. Por que isso? Tem alguns ditos do profeta também, principalmente esse dito que foi narrado pelo Ahmad, o Musnad dele, que é um dito que é autêntico. Esse pelo menos eu consegui traduzir. Que é um dito autêntico, que Sheikh Al-Albani, o Shuaib Arnaout, o Al-Haythami também tomaram ele como o que? Correto. Que Deus, o poderoso, o exaltado, olha para a sua criação na noite do meio de Sha'ban, essa noite. Deus olha para eles. E o que acontece? Deus perdoa seu servo, ou seja, Deus olha para os servos nessa noite, ou seja, os servos que estão orando, suplicando, lendo o Alcorão, lembrando de Deus. Deus, quando olha para eles, fala o quê? Perdoa os pecados dessas pessoas, exceto dois tipos de pessoa. A pessoa hostil, ou seja, aquela briguenta, que gosta de fazer inimizade com as pessoas, que guarda rancor das pessoas, ou seja, o coração dele está cheio de rancor. E o segundo é o suicida, ou seja, a pessoa que se mata. Ou a tradução não ia ser suicida, e sim, desculpa, o assassino. Suicida é quem se mata, né? É o assassino, desculpa. O assassino, a pessoa que mata alguma pessoa que é inocente, tira a vida dessa pessoa. Esses dois tipos de pessoas o que não serão perdoados. Tem outras narrativas desse dito também que falam que al-mushrik, ou seja, o idólatra, pessoa que comete idolatria, o politeísta. E outro também tem que fala a pessoa que comete adultério, que fica o quê? Fazendo adultério toda hora. A pessoa que comete o quê? Adultério. E outra narrativa também fala a pessoa que é rancorosa, o rancoroso. Pessoa rancorosa também. Ou seja, é uma noite que a pessoa deve estar o quê? Um coração aberto, principalmente perdoar os irmãos. Tem um conflito com o irmão aí, tem uma discussão, teve com o irmão semana passada, ontem mesmo, hoje, perdoa o irmão. Não guarda nada de rancor. Não só nessa noite, para pedir o perdão de Deus, mas sempre o rancor, o que? Ou é a mesma coisa o rancor, como até o Buda fala, uma coisa bonita. O rancor é a mesma coisa que tu está segurando o que é uma brasa na sua mão, querendo jogar o que? Na outra pessoa, no seu inimigo, naquela pessoa que você tem rancor. Toda vez que tu levanta para jogar a brasa, pega para jogar a brasa nessa pessoa que você tem rancor dela, quem que você queima? Você mesmo. Ou seja, a pessoa que tem rancor no coração, ela que fica passando dificuldade, ela que fica com depressão, ela que fica sempre pensando, não para de pensar na outra pessoa, ela que não consegue perdoar, fica todo dia o quê? Fulano fez tal coisa comigo, fica preocupada, não fica tranquila. Tudo por quê? Porque é do rancor. Tem um companheiro do profeta,
que a paz de Deus sobre ele, vai entrar no paraíso. Claro que eu não quero contar toda a história, mas resumindo, vai entrar no paraíso por causa que ele não sentia rancor por ninguém. Antes de dormir, ele suplicava uma súplica: Deus, perdoe todas as pessoas que me fizeram mal, porque eu não tenho rancor de nenhuma delas. Coração que? Limpo. E o profeta, quando ele entrou na mesquita, falou: e essa é uma pessoa do paraíso. É por causa que ele fazia orações, ficava toda noite rezando? É por causa que ele tinha a barba desse tamanho, ou usava o roupão, ou julgava as pessoas, criticando as pessoas? Por causa que tinha um coração que? Puro. Coração que? Puro. Não guardava rancor de ninguém. Essa é uma das pessoas que vai ter o perdão de Deus. Ou seja, Deus vai perdoá-lo, porque não guarda mágoas de ninguém. Tu briga com ele hoje, vê ele de noite, brigou com ele de tarde, vê ele de noite, está te cumprimentando, como nada aconteceu. Tem pessoas assim, que a gente conhece. Às vezes discute até, às vezes no trabalho com uma pessoa, de noite tu vê ela, como nada aconteceu. Essas pessoas são abençoadas por Deus. Deus sustentou elas o quê? Com um coração virtuoso, coração puro, coração belo, ou seja, não guarda rancor, não tem inveja de ninguém, é grata por aquilo que Deus a sustentou. Então esse é um dos ditos, que mostra a importância ou a virtude desse mês. Aqui tem outras coisas que a gente vai ver agora, olhando o tempo. Tem alguns ditos, irmãos, que não são corretos, principalmente aquele dito, aquela oração que tem específica para essa noite, que é muito praticada, infelizmente, por algumas seitas desviadas, inovadoras, que praticam uma oração, como eu falei no começo da aula, de 100 ciclos de orações, que é o que o Nawawi fala, rahimahullah, é uma oração inovadora, é uma heresia dentro da religião, e devemos ficar o mais longe dessas heresias que acontecem nesse mês e nessa noite. Se juntam na mesquita e rezam isso aqui, essas 100 ciclos, ou às vezes rezam até em casa. Isso aí é uma heresia dentro da religião, ou seja, não faz parte da religião em nada. Tem vários outros ditos que são incorretos, mas não temos tempo para falar sobre esses ditos. Mas o que é o mais importante? A gente saber o que vai nos beneficiar essa noite. Tem um pouco tempo para a aula acabar, vamos ver o que vai beneficiar a gente. O grande sábio Mubarak Furi, rahimahullah, que é um sábio índio, Mubarak Furi, é um grande sábio índio, principalmente de hadith. Ele explicou o livro do Tirmidhi em 14 volumes, e é uma das melhores ou a melhor explicação do livro. Ele fala, mesmo tendo alguns ditos que são que não são corretos, mas se a gente juntar esses ditos, porque tem ditos corretos, como a gente viu, mas se a gente juntar esses ditos uns com os outros, nas cadeias de transmissão, a gente vai sair que esses ditos têm uma origem dentro da religião. Por quê? Porque os companheiros praticaram, e também, principalmente os Salaf, eles praticaram, ou seja, os primeiros muçulmanos praticavam a adoração nessa noite. Então os ditos são aceitos, principalmente quando a gente está falando em boas ações, fazer boas ações, boas obras. Podemos praticar o dito, sendo que ele não é muito fraco ou falso. A pessoa pode praticar se ele tem um pouco de fraqueza. Então essa é a opinião do Mubarak Furi, desculpa. Outra coisa também, aconteceu duas coisas nesse mês, dois acontecimentos
muito importantes. O primeiro acontecimento, que esse não há divergência que aconteceu, foi nesse mês que foi ordenado o mês do Ramadã. Esse é um dos acontecimentos. O mandamento de Deus foi revelado nesse mês. O segundo acontecimento, que foi trocado, como tem o versículo do Corão, a nossa Qibla, a direção onde a gente reza. Rezamos agora para Meca. Antes era para quê? Para Jerusalém. Então esse é o segundo acontecimento, mas esse tem o que? Entre os historiadores ditos, que falam que foi em outro mês. Mas o mês do jejum, não há dúvidas, o mandamento do jejum que foi revelado nesse mês, que é um mês o que? Muito abençoado. Então a gente viu aqui que o Mubarak Furi, o que ele falou, o grande sábio, e também a gente vai ver agora os Salaf, eles praticavam isso, principalmente o que? As pessoas do primeiro século do Islã praticaram essa oração, se juntaram para orar. Como que eu devo fazer essa oração? Então isso é muito importante a pessoa o que? Saber como ela deve o que? Praticar essa oração, ou vamos falar, lembrando. Agora o primeiro, todas as escolas da jurisprudência, sem exceção, falam que é recomendável a pessoa que jejuar nesse mês e fazer boas ações, e principalmente nessa noite, orar. Mas como que é a oração? Isso é importante. A oração é dentro da mesquita, se juntar em grupo e ficar essa noite o quê? Orando, ou é individual? A pessoa se levantar em casa e rezar, ela sozinha. O mais correto que os Salaf faziam, que eles oravam dentro de casa, ou às vezes com a família, ali você, sua esposa, seus filhos, ou algum vizinho próximo, ou seja, dentro da tua residência, onde você mora ali. E isso é a opinião também do Al-Auza'i, que é um grande sábio, que ele tem essa opinião também, ou seja, ele era do Salaf, ou seja, os primeiros muçulmanos praticaram o que? Esse dia como para adorar, ler o Alcorão, lembrar de Deus. Então é uma coisa que não é uma heresia, não é uma inovação, e sim era a prática dos primeiros muçulmanos, e não tinha pessoas que falavam que isso era heresia. Prova que isso tem uma origem, principalmente por causa que o Salaf praticava. Foi narrado que o Makhud, que é um grande sábio, também praticava essas orações, ficava toda noite rezando. Outro também, Khalid ibn Ma'adan, também ficava essas noites orando, suplicando. Essa noite é bom, como a gente viu no Hadith, suplicar a Deus, principalmente o perdão, pedir perdão, ficar suplicando o perdão de Deus nessa noite, porque Deus vai perdoar as pessoas, ou seja, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus é concedido nessa noite para as pessoas sinceras, monoteístas, crentes, vão ser perdoados. E a gente sabe que também nesse mês as nossas ações são levantadas para Deus Altíssimo. Então temos que fazer mais orações e não negligenciar esse mês, como o profeta falou que as pessoas negligenciam esse mês. Então, em todas as escolas, como eu falei para vocês, é um mês abençoado, principalmente no Jayyid, no Al-Bahr Ar-Ra'iq, um grande livro na Hanafi, que ele fala وَمِنَ الْمَنْدُبَاتِ إِحْيَاء لَيْلَةِ نِصْفِ الشَّعْبَانِ إِحْيَاء لَيْلَةِ نِصْفِ الشَّعْبَانِ, ou seja, você reviver essa noite, ou seja, orar, ler o Alcorão, suplicar, fazer boas ações. Então isso faz o quê? É uma das recomendações na religião. Isso aqui é a opinião da Al-Hanafiya. Tem vários livros citados, mas não vai dar para falar todos. Al-Hattab
também, que tem um livro dele, Mawahib al-Jalil, que é um dos principais livros para a escola o que da Malikiya. Também fala o que? Min al-Mandubat. Min al-Mandubat. Ele também fala o que? E também é uma das coisas recomendadas a pessoa o que? Rezar essa noite. E também jejuar no dia. Agora, a Shafi'iyya, também a mesma coisa. O próprio imam, a Shafi'i, ele fala, rahimahullah, de um dito que foi narrado pelo Abdullah ibn Umar, que ele fala que 5 noites são aceitas as súplicas. 5 noites específicas que Deus aceita as súplicas, se o servo quer acordar para suplicar, rezar. Uma delas qual que é? Essa noite. E a gente sabe que isso, para a gente saber que Deus, o Altíssimo, aceita essa súplica, tem que ter uma revelação divina. E a gente sabe que o Abdullah ibn Umar é um companheiro, um discípulo do profeta, não recebe revelação divina. Se ele narrou isso, é por causa que ele escutou de quem? Do profeta Muhammad. Não tem como ele saber, é uma coisa invisível. A Deus aceita em tal noite, a noite do decreto, Deus salva as pessoas do fogo do inferno. Não tem como a gente saber isso, a não ser por uma revelação divina pelos profetas de Deus. Por isso que o chefe aí tomou como que recomendável a pessoa o que? Suplicar nessa noite, manter o que? As súplicas nessa noite. Como eu falei para vocês, irmãos e irmãs, não tem uma súplica específica. Suplica o que você quiser, o que você necessita. Deus, como o profeta fala, que a paz é sobre ele, Deus gosta de ser o que? Suplicado. Deus gosta de ser suplicado. Deus gosta de escutar a voz de seu servo, suplicando para ele: oh meu Deus, me sustente. Deus, facilite a minha vida. Deus, abençoe meus filhos. Deus, guie meus filhos à senda reta. Deus, guia-me, guia meus pais à senda reta. Então a gente deve o que? Sempre suplicar, principalmente nessas noites que tem o que? Recomendações, que a gente deve o que? Dádivas, que a gente deve suplicar. Então é uma coisa o que? Recomendável também. Na escola também do Al-Hanabla, que é a quarta escola, também fala o que? O Al-Buhuti, rahimahullah, ele fala que é também da Al-Mustahabbat, ou seja, é das coisas recomendáveis a pessoa o que? Fazer, ou seja, rezar nessa noite, suplicar, ler o Alcorão, fazer boas ações. O que a pessoa o que? Desejar. O importante é o que? A pessoa sempre fazer boas ações, não só nessa noite, mas tomar essa noite o que? Como um incentivo da gente começar o que? A orar todas as noites, nem que seja meia hora, nem que seja 20 minutos, fazer boas ações. Muitos sábios saíam de noite para fazer boas ações, que nem o neto do profeta, o Zain al-Abidin, rahimahullah, ele saía à noite colocar cestas básicas, Zain al-Abidin, alayhi salam, colocar cestas básicas nas portas das pessoas. Batia na porta da pessoa, deixava a cesta básica, sumia. Antigamente não tinha luz como hoje, era diferente, e ninguém sabia que ele fazia isso. Era um dos netos do profeta. Aí só souberam as pessoas que ele fazia esse tipo de caridade, aquela caridade oculta, que todos os profetas, se a gente até for no Novo Testamento, nos ditos proféticos, a gente vê a melhor caridade qual que é, como o profeta Muhammad fala, aquela que a mão direita dá e a mão esquerda não sabe. Isso também a gente vê o que no Novo Testamento, quando Jesus fala com as mesmas palavras. Ou seja, isso era uma tradição profética. Todos os profetas trouxeram esse ensinamento, a caridade oculta. Então ele saía de noite o que? Dar cesta básica para as pessoas. Ninguém sabia que era ele. Só descobriram que era ele quando ele faleceu. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, não tem mais cesta básica. Aí um deles se deram conta: mas tu não viu quem morreu? Zain al-Abidin, alayhi salam, morreu. Então foi por causa que ele que dava as cestas básicas. Ou seja, a pessoa faz o que? Com sinceridade, as boas ações. A pessoa, se conseguir fazer ocultamente, melhor ainda, em segredo, ajudar os irmãos, melhor ainda.
Agora vamos terminar com um dito também do Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ele falando sobre essa noite, ele fala: o melhor é a pessoa rezar o quê? Solitário, ou seja, só ela rezar, seja em casa ou com a sua família, ou seja, com a sua família, com as pessoas mais próximas delas, ou dessa pessoa que está do orante. Porque isso quem fazia, ele fala o que? Era um salaf, ou seja, os primeiros muçulmanos, desde o primeiro século, até quando a gente falou o Khalid ibn Ma'dan, ele morreu o que? No ano 103, ou seja, ele viveu todo, mais ou menos a metade do primeiro século ele viveu. Ele morreu no ano 103, ou seja, no começo do segundo século. E ele praticava a oração o quê? Com os irmãos dentro da mesquita. Por isso, irmãos e irmãs, a gente fala aqui o melhor. Se tu viu pessoas praticando, por exemplo, dentro da mesquita, ali a pessoa rezando um aqui, ou se juntaram ali um grupo para rezar, não, a pessoa não deve criticar, falando que é uma heresia, porque os salaf, eles cometeram isso, ou seja, eles faziam isso, praticaram alguns deles, e a opinião também do Ishaq ibn Rahawayh, que é um grande sábio, que não tem problema praticar, mas o melhor, por quê? Porque a gente sabe que o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, sempre levantava à noite para rezar. A gente sabe que o profeta Davi, que a paz de Deus sobre ele, sempre levantava à noite para rezar. A terceira parte da noite, a última parte da noite, ele entrava o quê? Eles se levantavam para orar. Então a pessoa orar nessa última parte da noite não é só por causa desse mês, era uma coisa que os profetas o quê? Faziam, praticavam todos os dias. Então a pessoa de estar levantando ali não tem nenhum problema o quê? Uma proibição da pessoa se levantar para rezar essa noite. Por quê? Porque os profetas de Deus rezavam às noites. E Deus fala também no Corão, no Surat Al-Isra, para a pessoa o que? Orar à noite, que é a virtude do Qiyam al-Layl, ou seja, as orações noturnas. Então a gente deve o que? Sempre fazer boas ações, tanto de dia como de noite. E de noite, ainda é entre você e o Senhor. O servo fica o que? Entre ele e o Senhor. Sozinho, solitário. Só quem sabe que você está levantando para rezar é Deus, o Altíssimo. Como que a gente vai saber? Então temos que ter o que? Sinceridade nas ações. Isso que é o mais importante. Ter o que? Sinceridade. Alguém ficou com alguma dúvida? Desculpa, o horário já até passou. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, Jair? Não ouviu? Tá baixo? Ó, do Instagram. E a câmera aqui tá meio abundada, depois tem que corrigir aqui a câmera. A dúvida que eu tenho é saber se hoje é a noite do decreto ou é outro dia que é a noite do decreto. Não, meu irmão, hoje não é a noite do decreto. Noite do decreto acontece no Ramadã, as últimas 10 noites do mês do Ramadã. Essa é uma noite o que? Abençoada. Abençoada que a pessoa pode o que? Praticar as boas ações. Suplicar, ler o Corão, pedir perdão, rezar, entendeu? Tudo isso é recomendável a pessoa fazer. Alguém tem? A noite que você está dizendo para a gente levantar para rezar, é agora ou é qualquer hora? É agora, ela começou desde o crepúsculo. A pessoa já pode começar desde agora. Qualquer hora, né? Desde que sair, desde o crepúsculo ela começou. Até a alvorada ela dura. Ela dura do crepúsculo, que hoje é 17 hoje, não é? É do 17 até a alvorada do dia o quê? 18. Começou dia 17 no crepúsculo, do dia 17, para vocês entenderem melhor, até a alvorada do dia 18. Ou seja, tu tem ainda muitas horas para aproveitar essa noite. Aqui tem mais ou menos o que? 3, chama Fajr 5 da manhã, mais ou menos, ou 4h30. Vamos botar 4 horas para ficar mais fácil a conta. 7 horas tem, até o fim dessa noite abençoada. No caso já entrou o dia 18, né?
Sim, por isso que é o 14 para nós, que a gente conta. Que entra o que é o dia novo no crepúsculo, o seu Zé está falando. Então entrou o dia 15, que para nós é 14 no calendário islâmico. Entrou o dia 15 na entrada do quê? Do crepúsculo. Tá certo, seu Zé? Deus te abençoe. As irmãs têm alguma dúvida? Alguém perguntou alguma coisa aí, Jair? Então que Deus abençoe a gente sempre e facilite para nós os rituais religiosos e a adoração a Ele. Que Deus faça nossos corações puros, sem rancor, sem arrogância, sem inveja, e faz a gente pessoas o quê? Orientadas e não pessoas desviadas, e guie todas as pessoas para a senda reta, e facilite para nós a procura do conhecimento, e faça a nós praticante do conhecimento adquirido, e que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e que Deus não castigue nós no túmulo, e facilite para nós as adorações nessa noite e nas outras noites também, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. Amém, amém, amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.